Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Dando sequência aí na apresentação dos novos atletas, então a gente tem aí Léo Santos e o Vladimir, dois jogadores já bastante experimentados, né? Então, vão estar à disposição de vocês aí para as perguntas. Boa tarde a todos, boa tarde, Léo. Sou o Vladimir também, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Queria falar que você falasse, né, da sua expectativa, né, para esta nova etapa da sua carreira, agora jogando no Guarani, Campeonato Paulista, Série B do Campeonato Brasileiro. Já deu para cair a ficha do que é estar no Guarani, estar em Campinas? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro que eu agradeço muito a oportunidade que o Juliano e o clube estão me dando. E a expectativa não pode ser uma das melhores, porque jogar um Paulistão pelo Guarani, uma grande equipe, é sempre bom e, assim como eu, como todos, estamos muito confiantes em buscar nossos objetivos no campeonato. Boa tarde, Léo, Vladimir, Juliano, prazer, sou o Diego Alves da IPTV. Olha, acaba que essa pergunta que eu vou fazer foi uma pergunta que a gente fez para os zagueiros que foram apresentados, que foram muitos apresentados, o setor que foi mais mexido, né? Os zagueiros que jogaram ano passado saíram todos e chegaram novos zagueiros. Isso para uma disputa de posição é melhor para vocês que estão chegando agora? Saber que todo mundo que está no mesmo setor está mais ou menos no mesmo barco, é novato. Como é que você encara essa situação e sucesso para você na temporada? Obrigado. Com certeza, como você disse, né, é o setor que foi mais mexido. Isso só mostra que a vaga pela titularidade, pela oportunidade de jogo está aberta para todos, e quem mostrar condição, disposição no dia a dia ali é quem vai jogar. Boa tarde, Léo, sou o Victor da TV Século XXI, prazer conhecê-lo. Você já atuou aqui no futebol de Campinas, né, pela equipe rival, agora você está vestindo a camisa do Guarani. Esse ano as duas equipes não vão se enfrentar no Paulistão, mas estão no mesmo grupo, né? Pelo fato de você já conhecer um pouquinho dessa rivalidade, você acha que essa disputa por posição dentro do grupo pode mexer um pouquinho com o brio do elenco? Cara, é um clássico, né? A rivalidade é bem grande, eu já conheço já. E com certeza, agora eu estou aqui, vou defender, vou dar minha vida pela camisa do Guarani, e a gente quer estar sempre melhor que eles, né? Não tem como não ser desse jeito. Ô, Léo, boa tarde. Sou o Frank Fortes, da TV Record de São Paulo. Boa sorte para você nessa nova fase da tua carreira. Queria que você falasse justamente sobre o seu ex-clube, né? Porque, afinal de contas, assim, você não teve tantas oportunidades lá no Corinthians, mas é o jogo de estreia aí do Guarani no campeonato, né? Como é que você chega já sabendo que tem esse desafio? E eu não sei se você tem condição de jogo, se não tem. Queria que você falasse sobre isso. Primeiro, que em relação à condição, eu me sinto muito bem e estou à disposição. Se precisar de mim aí na estreia, eu vou estar apto. E em relação ao Corinthians, foi o clube que me formou, o clube que eu tenho gratidão por tudo, pelo aprendizado que eu tive. E, cara, já joguei contra o Corinthians, sei como funciona, e a gente tem que ir lá respeitando e fazer o nosso melhor, que é uma grande equipe, e a gente tem que estar muito atento para não sofrer os riscos que pode acontecer, né? Porque é uma grande equipe. Ô, Léo, tudo bem? Bem-vindo ao Guarani, viu? Sou Marcos Ortiz, da Rádio Planeta Guarani. Vou te fazer uma pergunta bem colocada, creio eu. Você surgiu como uma grande promessa na base do Corinthians, um jogador de forte expectativa, foi profissional, teve oportunidades, e depois se esbarrou no problema das lesões, né? Queria que você contasse pra gente, como atleta profissional, porque o atleta precisa do seu corpo, né? O instrumento de trabalho do atleta é o corpo, né? Como é que é conviver com esse tipo de lesão que você conviveu e depois poder dar a volta por cima e hoje estar plenamente apto para desenvolver a sua atividade, Léo? Foi difícil? Foi barra? Como é que foi aquele momento? Foi um momento muito complicado, né? Como você mesmo disse, o atleta precisa do seu corpo. Mas graças a Deus isso aí é uma fase que já passou. Não tenho mais nenhum problema físico em relação à lesão, estou me sentindo super bem. Tanto é que tive a confiança do Juliano, né, que trabalhou comigo ano passado e me fez o convite para vir para cá. Ele sabe da minha capacidade física, que eu não tenho mais nenhum problema, me sinto muito bem. E serve de experiência, eu acho que foi um período de muito aprendizado e de amadurecimento. Ô, Léo, o técnico Humberto Louser, ele gosta de atuar num esquema 4-3-3, né, com 3 jogadores no meio e 3 atacantes. Isso foi no campeonato do ano passado
e pelos treinos deve se repetir nesse Campeonato Paulista. Você gosta desse esquema? Para a zaga tem alguma diferença? Você tem um outro esquema preferido? Como você avalia essa questão do esquema tático? Cara, eu acho que para a questão defensiva não muda muito 4-3-3, 4-4-2. Eu acho que vai do que o treinador se sentir mais à vontade, mais confiante, e cabe nós atletas a se adaptar no esquema dele. Léo, nesses dias aqui do clube, o que você já conseguiu sentir assim em relação ao trabalho do Louser e também aos seus companheiros? Como é que você tem enxergado o grupo do Guarani, assim, a sua avaliação do grupo que foi formado para a disputa do Campeonato Paulista, que já começa nesse fim de semana? Bom, em relação ao trabalho, desde quando eu cheguei, né, acho que tem exatamente uma semana hoje, né, quinta-feira que eu cheguei, me apresentei direto em Águas de Lindóia. Eu gostei bastante do trabalho, dá para perceber que é um trabalho que para formar uma equipe técnica, uma equipe que mantém a posse de bola. E em relação ao grupo, grandes jogadores de muita capacidade, de grandes condições, e tenho certeza que a gente, com o passar do tempo, a gente vai formar uma equipe vitoriosa e muito confiante. Léo, a gente que cobre futebol, né, sempre a primeira rodada do campeonato, né, especialmente começo de temporada, a gente espera um pouquinho menos do time, porque é a primeira oportunidade em jogo, né, pode ter algum bate-cabeça ali, né, já que é a primeira vez de fato que estão atuando. Para esse ano, né, o desafio é logo contra o Corinthians, né, jogar fora com o estádio lotado. Você acha que é um peso a mais estrear contra uma equipe tão forte assim, logo na primeira rodada, ou já é uma oportunidade para mostrar o máximo de competência que os jogadores têm? Eu acho que é uma grande oportunidade para mostrar para todos os atletas que têm condições de vestir a camisa do Guarani. E em relação à estreia, de jogar com o estádio lotado, tem grandes jogadores aqui que estão acostumados a jogar contra equipes como o Corinthians, com o estádio lotado. E o que eu acho que não vai faltar é a entrega, a dedicação. Óbvio que pode acontecer algumas coisas em relação ao entrosamento, como tem jogadores novos, a gente está se conhecendo ainda, mas eu tenho certeza que em relação à dedicação e raça não vai faltar. Ô, Léo, não tem tanta vantagem assim na pergunta que eu vou te fazer, porque, por exemplo, vocês estão sendo apresentados agora, né? Então o grupo de vocês também está em formação, trabalho novo e tudo que a diretoria tem montado e fazendo, junto com a comissão técnica, mas é melhor pegar o Corinthians como o primeiro jogo do ano, vindo de pré-temporada, jogos treinos e tal, ou melhor pegar um time grande embalado lá na frente e tentar medir força de igual para igual, pensando numa disputa de campeonato paulista, entendeu a lógica? Que é um campeonato Sim. mais curto e que os pontos são importantes para você avançar para a fase. Cara, eu acho que em relação pensando em campeonato paulista, acho que é válido já pegar um Corinthians já de cara, até porque o Guarani, né, nós retornamos bem antes do que eles. Eu acho que em relação à parte física podemos estar melhores que eles. Não sei qual foi o trabalho que eles fizeram lá, mas a gente tem, não sei, uns 10, 15 dias a mais de pré-temporada do que eles. Então acho que é válido já pegar um time assim já logo de cara para começar bem o campeonato. Ô, Léo, vamos falar um pouquinho do campo, né? No Ceará, você termina jogando como volante. Uma facilidade sua, creio eu, também. Num elenco curto, como é o Campeonato Paulista, um elenco de 26 jogadores, é o máximo de inscrições, essa polivalência te ajuda a brigar por posição em mais do que uma área do campo? Isso pode ajudar, pode ser um fator determinante também, junto ao grupo? Cara, como eu sempre falei, eu sou zagueiro, mas eu consigo me adaptar ali de volante, não tenho problema com isso. Eu tô aqui para ajudar, cara, para ajudar o Guarani, para ajudar o professor Humberto. Espero que na minha posição, mas se ele precisar em outra posição, não tenho problema com isso. Tô aqui para ajudar o grupo. Vladimir, seja bem-vindo a Campinas, né? Quero dizer que o meu filho Samuel, de 7 anos, é grande fã seu. Obrigado. Porque você tem o mesmo nome que o pai, então toda vez que ele ouve o seu nome na TV, ele associa ao pai e se torna torcedor e fã também do Vladimir. Eu queria que você falasse para mim sobre esse seu momento na carreira, né? Você é um goleiro de muita qualidade, não conseguiu se firmar no Santos como titular, mas teve oportunidades em outras equipes também, e agora chega ao Guarani. Talvez seja o grande momento de você provar que realmente você tem condição de ser titular numa grande equipe, talvez você esteja encarando esta oportunidade desta forma, Vladimir. Olha, boa tarde, muito feliz, né? Manda um abraço pro seu filho, tá?
Me sinto privilegiado, né, de estar vestindo a camisa do Guarani. Agradeço ao Juliano, agradeço a confiança de todos, né, que me trouxeram. O jogador de alto nível, de alto rendimento, ele tem que estar sempre provando, né, a cada temporada, a cada campeonato. Eu vou procurar ajudar da melhor maneira possível, respeitando os meus companheiros, né, uma infelicidade. Não tive a oportunidade de estar com o Pegorari ainda de ver, mas já fiquei sabendo que ocorreu tudo bem. Espero que ele possa estar apto aí o quanto antes. A gente sabe que é um sofrimento para nós atletas, né? E como eu falei, cara, eu pretendo vir e ajudar, independente se eu vou estar jogando, se eu não vou estar jogando. Eu acho que todo mundo pensando no mesmo objetivo, acho que as coisas tendem a dar certo. Boa tarde, Vladimir. Prazer, sou o Diego Alves da IPTV. Nesses anos todos de Santos, teve alguma história ou algum fato que te marcou, ou algum jogo que te marcou contra o Guarani, alguma partida entre Santos e Guarani que tenha deixado alguma recordação para você em todos esses anos lá no Santos? Olha, a gente enfrentou bastante, né? O Guarani, eu acho que o jogo que ficou marcado foi a final, né, do Paulistão, onde nós fomos campeões. É uma equipe que sempre está brigando, né, nas competições de igual para igual com todo mundo. É uma camisa pesada, uma camisa que tem tradição, e eu espero vir aqui para somar, para ajudar e fazer uma bela história com os meus amigos. Vladimir, bem-vindo, prazer. Obrigado. Eu sou o Victor, da TV Século XXI. Até onde nós da empresa sabemos, a sua negociação foi a emergencial, assim, né? Porque se o Guarani não tivesse tido o imprevisto do Pegorari, talvez você não estaria aqui nesse momento. O fato de você ter chegado assim por último e tal, representa alguma dificuldade de entrosamento, assim? É um obstáculo a mais para você conquistar a posição, ou você acredita que isso tudo se resolve dentro de campo, né? O que importa é realmente estar escalado no dia da estreia? Olha, é um pouco difícil, né? Demorou um pouco, né, a negociação, e eu também acabei perdendo alguns dias, né, com meus companheiros. Eles foram lá, ficaram uma semana lá em Lindóia, fazendo a preparação. A gente sabe que esse início é muito importante, né, pro decorrer da temporada, mas eu estou treinando 2 períodos todos os dias, né, tentando recuperar esses treinamentos que eu acabei perdendo no início. Estou procurando também, o mais rápido, me entrosar com todos, né, conhecer o estilo de jogo de cada um, e espero poder ajudar. Eu vim para cá com a vontade tremenda de fazer uma bela história, né, ajudar todo mundo aqui e conseguir conquistar todos os objetivos. O Vladimir, como você disse aí, você perdeu, né, a primeira parte aí da preparação, chegou anteontem, pô. Foi. E tá correndo atrás. Mas domingo, se precisar, você está à disposição já para estrear no campeonato, ou para o goleiro você entende que é uma situação diferente, chegar num dia e com 3, 4 dias já ir para o jogo? Para qualquer atleta já é difícil, né? Para o goleiro é um pouco mais delicado, né? Porque tem algumas tomadas de decisões que você tem que tomar em frações de segundos. Mas eu estou apto, né? Estou finalizando alguns exames, né? Que é de protocolo do início de temporada, e vou me colocar à disposição o quanto antes. Se o professor precisar, eu estar lá dentro de campo ajudando meus companheiros. Ô Vladimir, Marcos Ortiz, Rádio Planeta Guarani, viu? Bem-vindo. Obrigado. Dê tudo certo pra gente aí nessa Amém. temporada toda, né? Vou abordar um pouquinho da preparação. Você trabalhou por muito tempo com o que eu considero um dos maiores preparadores de goleiros do Brasil, que é o Arzul, né? Sim. Um cara sem retoques, né? Sim. E agora você chega com o Gustavo Scalesi, que também considero um dos grandes preparadores de goleiros do futebol brasileiro. Queria saber de você, nesses primeiros dias, nesses primeiros contatos e tal, o que tem de similaridade nos trabalhos, o que tem de diferença, o que você está sentindo nesse momento, no início da preparação, agora vindo ao Guarani? Olha, foi um privilégio, né, trabalhar com o Arzul durante todos esses anos. Está sendo um privilégio também chegar aqui e encontrar o professor Gustavo. Eu acho que os dois, hoje em dia para o goleiro, é fundamental você fazer todos os trabalhos voltado àquilo que vai acontecer na partida, né, aquilo que a gente está acostumado. Acho que os dois seguem basicamente a mesma linha, né, a mesma forma de preparo, sempre voltado às partidas, ao que pode te pegar de surpresa no jogo, o que é que você pode fazer para ajudar os companheiros. Acho que os dois têm a mesma linha de trabalho e eu vou procurar me adaptar à linha que ele trabalha o mais rápido possível.
Vladimir, já há alguns anos, uma característica que o goleiro passou a ter, ou precisou passar a ter, é a qualidade no jogo com os pés também, né? Não somente com as mãos. Você teve alguma dificuldade nessa transição? Você já pegou esse período onde era necessário aprimorar o trabalho com os pés também e acredita que tem facilidade nesse quesito? Como você mesmo falou, né? De um tempo para cá, está exigindo muito isso aí, porque acaba sendo uma superioridade numérica, né? Dentro do campo. Trabalhei com vários treinadores que nos ajudaram nesse quesito, né? Você tem que procurar evoluir a cada instante, a cada temporada, né? A cada treino, e eu procurei me adaptar o quanto antes, né? Porque às vezes a filosofia de trabalho de um treinador, ele exige que o goleiro, né, acabe saindo jogando com os zagueiros, com a nossa linha defensiva, outros nem tanto. Então você tem que estar apto para qualquer filosofia que ele for fazer. Vladimir, para um jogador que fica tanto tempo num clube assim, como você ficou no Santos, a gente tem vários outros casos no futebol brasileiro, né? A gente teve, por exemplo, o Fábio, super identificado com o Cruzeiro, e aí já no momento da carreira que se imaginava que estava no final, vai ser campeão de uma Libertadores no Fluminense. Deve ser saindo de um clube como o Santos, tanto tempo lá, teve essa passagem pelo Avaí no meio do caminho, mas foram 15 anos de Santos, né, se eu não estou enganado. Como é que se encara uma mudança como essa, assim, cara? Recomeçar num clube novo e enxergar uma possibilidade de trilhar um outro caminho, de buscar um novo espaço. Como é que se passa assim na cabeça nesse início de temporada? Acho que pro atleta é natural, né? Apesar de ter ficado tanto tempo lá no clube, é o clube que eu tenho um carinho, um amor, um respeito muito grande, uma gratidão, né? Mas sempre me preparei para esse momento, né? A gente vê aí que a vida do atleta não é fácil, está sempre rodando, né, em vários clubes. Eu encaro como mais uma grande oportunidade na minha vida, na minha carreira, né? Vou procurar desempenhar o meu papel da melhor maneira possível. Como eu falei, seja dentro ou fora de campo, vou estar ali sempre à disposição para ajudar num único objetivo, para que todo mundo aí termine a temporada com felicidade. Vladimir, eu queria saber de você uma característica sua, e aí eu vou te comparar com o Pegoraro. Eu sei que é chato ficar comparando pessoas assim, mas entenda pelo lado profissional assim mesmo. O Pegoraro era um cara muito motivador no elenco, né? Sim. Especialmente quando ele vinha conversar com a imprensa, assim, ele sempre tinha uma visão bem enérgica assim do jogo, chamava a torcida junto. O torcedor pode esperar isso de você também? Você é um cara que você tem esse posicionamento mais caloroso com a torcida, ou você é um cara mais na sua, assim, que apresenta o seu trabalho mais dentro de campo somente? É difícil você falar, né, das suas características, né? Eu vou procurar me identificar com a torcida o quanto antes, porque a gente sabe que mexe com o emocional, né? A gente sabe do amor, da paixão, do torcedor com o clube. Eu acho que o torcedor pode esperar, né, primeiramente respeito com toda a torcida, né, e muita vontade. Eu sou um cara que tem muita vontade, tenho muita ambição de querer sempre mais, de querer ganhar mais, de querer conquistar mais títulos, de querer estar sempre no topo, né? Lógico que às vezes as coisas não acontecem como a gente espera, mas eu vou fazer de tudo para que eu possa representar o torcedor dentro do campo. Vladimir, no Campeonato Paulista a gente costuma dizer que o Trio de Ferro e o Santos são os clubes que têm a obrigação de avançar de fase, de chegar a uma semifinal, né, de fazer aquele enfrentamento. No ano passado nós tivemos o Água Santa chegando à decisão, o Guarani já foi vice-campeão estadual também, você estava lá. Com que pretensão você acha que o Guarani pode chegar nesse Campeonato Paulista? De repente é um time que pode surpreender esse Trio de Ferro, especialmente se estivesse na roda ali dos jogadores prestes para subir para estrear no campeonato. O que você diria ali naquela roda dos atletas? Qual será a pretensão do Guarani? Sem sombra de dúvidas, a gente tem que entrar, independente da competição, para ser campeão, né? Não me preocupo muito, lógico, sempre respeitando os adversários, mas não me preocupo quem é meu adversário, né? Acho que cada dividida a gente tem que ir para ser superior, né? Cada partida a gente tem que respeitar, tem que entender, né, a qualidade de cada equipe, mas a gente tem que se impor, né? Então, a gente já viu que o Campeonato Paulista é uma competição muito forte, né?
As pessoas sempre falam aí que vai chegar tal equipe, essa equipe vai ser campeã, às vezes nem classifica, né? A gente sabe que o jogo é jogado, né? Então, estou muito confiante, né, com o elenco que está sendo montado, principalmente um elenco competitivo. Já deu para ver nos poucos treinamentos que eu acabei ali assistindo, acabei participando também, deu para ver que a gente vai entrar na competição muito forte. Gostei desse negócio aí de brigar pelo título e conquistar o título, hein? Gostei dessa visão. E aí a gente acaba o Campeonato Paulista, Vladimir, a gente começa a Série B do Campeonato Brasileiro, que é uma competição que você também já domina, você já disputou, já teve até acesso na carreira, né? Disputando com o Guarani, esse acesso, inclusive, né? Ficou ali na penúltima rodada, na última rodada, aquela decisão em 2021 e tal. Falando de Série B, na Série B, goleiro é uma família, goleiro realmente é tudo diferente, né? O goleiro treina junto, tá junto, dorme junto, acorda junto, o mesmo preparador, pouco fala com o técnico, fala mais com o preparador ali e tal. Na Série B você vai ter do seu lado o Douglas Borges, o Pegorari, você, 3 goleiros extremamente experientes, 3 goleiros rodados, 3 goleiros com acessos, com conquistas de títulos na carreira e tal. Primeiro, qual é o caminho para fazer uma grande Série B e chegar ao acesso, você que já passou por isso na sua carreira? E segundo, como é que é? Porque goleiro só joga um, cara, né? Vai jogar pro alto lá e escolher o melhor, porque acho que vocês têm o mesmo nível, né, de atuação. Para mim está sendo um prazer, né? Tá conhecendo novos colegas, né, de perto, né? Já acompanhava, e eu acho que o segredo, cara, é o respeito, principalmente, né? Para mim é primordial, porque antes do atleta eu sou pai, eu sou esposo, sou filho, sou irmão, então eu sei o sofrimento de uma lesão do Pegorari, né? A gente sofre junto, porque a gente está no dia a dia, justamente a gente dá valor porque só joga um, a gente sabe da dificuldade que é se tornar atleta profissional e depois essa competitividade dentro da nossa profissão. Eu acho que o segredo é todo mundo também pensar num único objetivo, né? Todo mundo remar para o mesmo lado, né? Saber que é possível, saber que nós vamos conseguir, que nós vamos fazer o máximo, né, o possível e o impossível para conquistar os nossos objetivos dentro da temporada. E, cara, só tenho a dizer que eu vou procurar aprender com eles, né, e se eu puder também ensinar algumas coisas para que todo mundo no final da temporada se abrace, comemore e entre na história aí do Guarani, eu vou ficar muito contente.